Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Fortaleza! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica. Programa Renovação em Movimento. É aqui onde as comunidades, paróquias, dioceses, grupos de oração, todas as regiões episcopais se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. Eu sou Éder Machado, estarei com você até às 22 horas aqui na sua rede Shalom de rádios e também no YouTube da Renovação Carismática Católica. Muita música católica, informação, partilhas, testemunhos, tudo o que acontece na RCC em toda a Arquidiocese de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil inteiro, por que não? Com produção de Vera Cruz, coordenação geral nosso querido irmão Paulinho, na técnica Gabriel Silva e Luminous Play. Realização Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza e Rede Shalom de Rádio. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa maravilhosa pra gente aproveitar juntos nessa noite. Noite linda, noite do Senhor, já que domingo é o dia do Senhor. É a noite do Senhor também, né? Hoje é domingão, tem gente aí que vai trabalhar cedinho amanhã, mas não pode, né, ir dormir sem receber a bênção de Deus aqui através do nosso programa. Que grande alegria receber você. Lembrando que se você estiver aí acompanhando no celular, se estiver acompanhando no computador, vendo aí, ou mesmo na TV, você pode também interagir conosco nos comentários aí no YouTube. Se você estiver acompanhando na rádio, faz um print, bate uma foto, seja o que for, marca a gente, interage com a gente. Se você quiser também, lá no Instagram tem um post, comenta no nosso post, manda tua mensagem, manda seu testemunho também. Começando o mês de junho, mês animado, mês de quadrilha. Por falar em quadrilha, né? É a festa de São João, de São Pedro, de Santo Antônio. A gente às vezes gosta da brincadeira, né? O pessoal leva muito na festa, mas lembrando que a festa é santa, né? Então vamos animar porque a festa verdadeiramente é santa. Por falar em santidade, quem está do meu lado aqui é peso, né? Liliane e Marlúcia. O negócio aqui é forte hoje, viu? Por falar em forte, ainda tem do meu lado, do outro lado, os guerreiros, né? Então o negócio aqui tá pesado. Então a gente vai ter aqui conosco na pregação Marlúcia, vai ter também a Lili, que vai trazer a palavra do Conselho Arquidiocesano para nós. Mas para a gente começar, já que a gente está falando em santidade e em força, a gente começa pedindo a presença do Espírito Santo, que é por ele que a gente está aqui, por esse renovo, por essa espiritualidade, que a gente possa pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. Você sabe o que você está vivendo, você sabe como está o seu coração, e você sabe também o que você quer pedir ao Senhor nessa noite. Você sabe onde o Espírito Santo tem que tocar na tua vida, de repente direcionar os teus passos. Senhor, envia o teu Espírito sobre o meu caminho na faculdade, tá ruim, não tô passando, tá vivendo reprovado. Ou você faz uma oração de cura, né? Ou então pede ao Espírito Santo que dê uma luz, né? De repente no seu trabalho, de repente no seu relacionamento, de repente com seus amigos. Eu não sei o que você está passando. Só o Espírito Santo conhece teu coração. Então aproveita que ele já te conhece, que Deus sonda o teu coração, né? Sonda com compaixão, como diz a música. Então deixa o Espírito Santo direcionar os teus passos, os teus caminhos, né? Às vezes a gente fica aperreado, querendo resolver tudo. A gente fica preocupado porque não sabe o dia de amanhã. A gente tem decisões difíceis e acaba errando mais ainda porque a gente coloca, né, como o pessoal diz, coloca o carro na frente dos bois. Então deixa o Espírito Santo acalmar teu coração. Deixa de repente o Espírito Santo te fazer refletir mais. Talvez a gente precise abrir o nosso coração para pensar mais, né? Deixar o Senhor acalmar o nosso coração, até porque se a gente for pensar nos dons do Espírito Santo, a gente tem a sabedoria lá envolvida, né? O entendimento que faz com que a gente pare, pense e deixe o Espírito Santo fluir no nosso coração, né? Como a Lili dizia outro dia, que a gente precisa deixar o Espírito Santo efundir e
Se um fruto do Espírito Santo, se um direcionamento do Espírito Santo é justamente a sabedoria, então deixa a sabedoria refundir, né, na tua vida, para que as tuas decisões sejam as mais sábias, né? Sejam as mais acertadas. Então, vem Espírito sobre nós, sobre os corações de todos que estão em casa, todos que estão aqui nessa mesa, que essa unidade em que vivemos aqui hoje, de grupos de oração diferentes, que possamos viver também na nossa própria vida, em todas as áreas da nossa vida, que a gente viva uma unidade, colocando sempre o Senhor como centro. Vem sobre nós, Santo Espírito. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, que enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em em nenhum outro
Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. E é neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. E aí eu tenho aqui do meu lado duas pessoas, como eu já apresentei para vocês, e eu já queria saber da Lili. Lili, a gente fala aqui, né? Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. A gente também usa esse confio em vós para falar sobre a misericórdia, né? Inclusive no próprio texto da misericórdia. Quão difícil é confiar? Porque confiar é também, Éder, abrir mão da nossa própria vontade. Quando você falava aí, né? Se você tem um problema e muitas vezes você vai tomar as decisões, o próprio Jesus nos diz, sem mim nada podereis fazer. E muitas vezes a gente quer tomar as rédeas porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Então, um outro fruto do Espírito Santo, quando você falava aí, que me veio, que as pessoas às vezes têm medo de pedir, é a paciência. A paciência da espera. Quem confia tem paciência de esperar. Entrega ao Senhor, faz a sua parte, mas sabe que aquilo que ele não pode, que nós não podemos fazer, o Senhor vai fazer. E o Senhor, ele tem por nós um amor imenso. Então, o seu coração muitas vezes é chamado de mansão. A mansão da misericórdia, ou seja, nada falta a quem se acolhe, se deixa acolher pelo coração de Jesus. Marluz, inclusive, há pouco tempo atrás, não vou dizer o ano, não sei se foi 2014, não lembro exatamente, mas teve um tema do ano que foi justamente a esperança não decepciona, né? Foi até o tema do Queremos Deus, eu lembro muito disso, né? Qual é a importância, Marluz, de a gente confiar, né, no caso aqui do Sagrado Coração de Jesus, mas justamente nessa, como a Lili falava, nessa providência, inclusive, né? Que a gente tem que crer que Jesus vai realizar, ou que ele já realiza e a gente não enxerga, também tem isso, né? A gente às vezes não sabe identificar, mas qual a importância de a gente confiar? Eu penso que a confiança, na verdade eu não penso, é o Senhor, é a palavra que afirma, né? A confiança é a base de tudo, né? A confiança, porque assim, se eu não confio, eu não me entrego. Se eu não confio, eu não oro. Se eu não confio, eu não... Nada vai acontecer sem primeiro eu ter essa certeza, né? Por isso que a fé é o alicerce, né? Como diz lá em Hebreus 11, né? É o alicerce, aquilo que nos dá a certeza do que eu não vejo, né? A certeza de que as coisas vão dar certo. Então eu confio, eu acredito, eu creio. O meu Deus não é um Deus teórico, não é um Deus longe, não é o Deus que cuidou desse povo da Bíblia, que cuidou de alguém que não está longe de mim, não. Meu Deus está comigo, está do meu lado, está com a minha família, está com a gente aqui. Ele está cuidando das coisas, ele sabe que nós estamos passando e eu confio nisso. E quando a gente confia, a gente se acalma, né? Por isso que a confiança, ela é a base, porque sem confiança, você tem uma fé... assim, é como se fosse uma fé, mas a sua prática é um ateísmo, aquele ateísmo prático, né? Que o Papa Francisco falava, né? Aquela questão de que no dia a dia eu sou ateu, né? Na prática eu sou ateu, eu me comporto, eu penso, eu ajo, eu vivo como um ateu, não tem alguém cuidando de mim, não tem ninguém sabendo o que eu estou passando, né? E não é isso. Deus quer que a fé que eu tenho seja real. Na prática, eu tenho um Deus e eu me acalmo e Ele cuida de tudo. Até porque, né, Marluce, você falava aí da confiança, que é a base de tudo. Deus deseja sempre estar se relacionando conosco. E a base do relacionamento é a confiança. Com certeza, sim. Aí eu fico imaginando assim, Pedro, discípulo de Jesus, nega Jesus 3 vezes, que é para reafirmar que tá negando, né? 3 vezes. E aí Jesus coloca Pedro à frente da igreja. Como é que é esse mistério, Lili? Às vezes assim, né? A gente não para pra pensar. A gente olha muito isso como um olhar de misericórdia. Mas tipo assim, a Lili, se eu errar 3 vezes com a Lili ainda vai me dar um cargo de confiança na vida dela?
Como pessoa? Como pessoa é difícil, viu? É difícil. A gente diz que confiança, quando se quebra, né, é muito difícil de reconquistar. Mas a gente também escuta do Senhor que nós temos que ter um coração misericordioso como o dele. Né? E quantas vezes, acredito que nós que estamos aqui, quem está em casa também, quem é de caminhada, quantas vezes o Senhor não confiou a nós uma missão que muitas vezes nós pensamos, não, vou rezar mais, né? De repente não dou conta. Mas o Senhor confiou na gente. Então ele confiou em Pedro porque ele sabia, né? Sabia com que ele estava lidando, ele sabia que podia transformar o coração de Pedro, né? E é um grande exemplo para nós. Nós erramos, mas precisamos confiar na misericórdia do Senhor. Uma coisa assim legal, esse mês é o mês do coração, né, de Jesus. A gente vai ver assim, a gente vai mergulhar mais, né? Nesse amor que a gente, na nossa humanidade, a gente não entende, realmente. Assim, só o Espírito Santo, nós vivemos o tempo do Espírito Santo. Então, para nós, é mais fácil, né? Pedro, quando ele negou, ele não tinha ainda o Espírito Santo, foi antes do Pentecostes. Mas, mesmo ele, antes do Pentecostes, o que Jesus fez por ele foi uma coisa tão grande que, na verdade, o que ele fez por nós também, né? Por todos nós, essa graça de amar, mesmo quando ele ainda não... Assim, você ainda não tem jeito ainda, né? Não é agora. Porque ele, depois do Pentecostes, é outra pessoa, é outra história, né? É outra situação. Mas ali, antes mesmo, né? Quando ele pergunta também 3 vezes, tu me amas, né? Ali ele está confirmando o que ele ensinava, né? Os 70 vezes 7, a questão do amor, tudo. Que Deus, assim, nos ama de uma forma que a gente realmente, né? Assim, se a gente for na nossa humanidade refletir, a gente não vai chegar nunca a uma... Né, entender como um Deus, né, como a gente canta, né, como um Deus pode nos amar de forma tão grande, tanto assim. E aí vocês falando isso, trazendo para nós mesmos, né? Por que o Senhor confiaria na gente para coordenar alguma coisa, né, para liderar alguma coisa, né, para de repente, se eu imagino que levar a palavra de Deus pro coração de outra pessoa talvez ter a responsabilidade de até transformar a vida daquela pessoa, é muita confiança, né? Em cima de nós, tão pequenos, tão falhos, tão fracos, porque nós somos imperfeitos, por mais que seja perfeito como vosso Pai é perfeito, mas a gente sabe que nós não somos, né? Então, isso gera uma responsabilidade também, né? Não, Lindy, para um conselho arquidiocesano, por exemplo? Santa Helena Guerra nos diz, nada falta à alma que diz ao Espírito Santo, vem. Santa Paula Franciné vai dizer que se nós confiamos no Sagrado Coração de Jesus, nada nos falta. Então, nada é nada. Se nada nos falta, o Senhor vai nos dar tudo o que for necessário para a nossa salvação, para o bem das nossas almas, para o bem da igreja, para amar o irmão. É confiar. Muito bem, muito bem, muito bem. Por falar em confiar e por falar em não nos falta nada, o que o Conselho Arquidiocesano traz para nós nessa noite, né, trazendo aqui a Lili como enviada, né, já que a Marlúcia aqui veio enviada por Deus para trazer a palavra de Deus, né? A Lili vai trazer a palavra do Conselho Arquidiocesano. Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que é ouvinte da rede de rádio Shalom. Uma noite maravilhosa. E para você, querido internauta, que está aí nos curtindo, dê o seu like no YouTube RCC Fortaleza. Nós queremos desejar a você um mês maravilhoso, né? Já iniciamos um mês que é um momento magnífico. Para você que teve dificuldade aí de fazer uma boa quaresma, passou o mês de maio assim, vai, não vai, capengando, como dizem por aí. Chegou o momento de você confiar e se entregar ao Sagrado Coração de Jesus. É um mês inteiro de devoção e aí nós temos essa devoção maravilhosa. Hoje nós temos a participação, né, como o Éder já falou, do Guerreiros do Senhor, ou seja, é guerra ganha, né, com certeza. E Raiz de Deus com a nossa querida irmã Marlúcia. Estamos no 10º domingo do Tempo Comum e o rema do nosso programa da pregação é
quero misericórdia e não sacrifício, está lá em São Mateus 9, 13b, já vai pegando aí a sua Bíblia. Na vida dos santos, nós vamos ter nosso querido Santo Antônio. As solteiras não vão logo se animando pensando que vão já casar, né? Não é bem assim, vamos aprender então com o Santo Antônio. Dizia Padre Salles, quem quer um bom marido se apega a São José. Mas vamos lá. Devoção à bem-aventurada, nós vamos falar sobre Imaculado Coração de Maria, que se celebra no dia 13. Meus irmãos, Santa Paula Francinetti dizia que no coração de Jesus existe tudo o que nós precisamos. Fortaleza para os fracos, coragem para os tímidos, luz e conselho para os hesitantes. Então, nós também, nesse mês, tivemos o dia de oração pela santificação dos sacerdotes. Foi celebrado na última sexta-feira, logo após Corpus Christi. E, meus irmãos, o que tem a ver, né? Corpus Christi tem a ver com o Sagrado Coração. Ali na Sagrada Eucaristia, nós temos o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está também o seu coração, que é um coração, como disse a Marluz, que cuida de nós, que nos ama, que é cheio de misericórdia. E o coração de Jesus é um lugar onde nós podemos nos abrigar, onde nós podemos viver o silêncio orante, o silêncio frutuoso da oração, que é tão necessário para a nossa salvação. E, por assim dizer, é uma mansão, uma grande casa, onde nós podemos ser curados das nossas feridas, protegidos dos inimigos da nossa alma. E como diz aquela canção da Comunidade Recado, né? Um lugar onde nós podemos entrar e descansar. E quando nós ouvimos falar de coração, a primeira coisa que nos vem é a questão das emoções, né? Quando você fala, levou para o coração, ficou triste, meu coração está pulando de alegria. Mas na realidade, na Bíblia, o coração é o centro das decisões. Isso mesmo, você decide não é com a cabeça, você decide com o coração. Ou seja, ali no coração está o homem na sua inteireza, ali está a consciência humana, está a liberdade. E nosso coração, ele fala da nossa interioridade, a nossa capacidade de pensar. Por mais incrível que pareça, o nosso coração é a sede da memória, o centro das nossas escolhas e projetos. Vou já explicar dando um exemplo muito simples. Se eu pedir para você agora pensar em algo que te marcou muito, você vai lembrar ou de uma coisa muito ruim ou de uma coisa muito boa que te enterneceu, né, que te fez, de repente, mudar de vida. Por exemplo, o dia que você entrou no grupo de oração, o dia que você recebeu o batismo no Espírito Santo. E é isso que o Senhor quer nos mostrar nesse mês. O Senhor, com o seu peito transpassado, quer nos dizer: você me cativa. Você, querido, querida, você cativa o Senhor Jesus. O Senhor Jesus leva a sério o que você pensa, o que você sente, o que você necessita. Mas ele também nos diz com seu sagrado coração: faça isto em memória de mim. Ame em memória de mim. Quando Éder perguntava, perdoar 3 vezes, 7 vezes, em memória do Senhor, porque ele faz isso conosco. E também eu gostaria de falar aqui sobre o detente, que é o escudo do Sagrado Coração de Jesus. Talvez você já tenha visto, que é um símbolozinho onde tem o coração de Jesus. E nesse símbolo tem uma oração bem curtinha, que na realidade é a oração reduzida, que diz: detente, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Eu me lembro que eu recebi o meu na época da coordenação da Vera, porque nós estávamos no meio da pandemia e todos os conselheiros receberam este escudo. E para nós era ali uma fonte de fé e proteção. O Papa Pio XII, a respeito da devoção do Sagrado Coração de Jesus, declarou o seguinte: que esta é a mais perfeita profissão da religião cristã. Está lá na encíclica Haurietis
Aquas, eu acho que a pronúncia é essa, de 1956. E o Papa Pio IX, então, ditou a seguinte oração. Quero que você, nesse momento, faça comigo. Abri-me o vosso sagrado coração, ó Jesus. Mostrai-me seus encantos. Uni-me a ele para sempre. Mesmo durante o sono, que todos os movimentos e palpitações do meu coração vos sejam um testemunho do meu amor e vos digam sem cessar: sim, Senhor, eu vos adoro. Aceitai o pouco bem que eu faço e fazei-me a mercê de reparar o mal que eu cometo, para que eu vos louve no tempo e vos bendiga por toda a eternidade. Amém. E que você repita 3 vezes a jaculatória. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. O programa está maravilhoso. Chame outra pessoa para participar e assistir e deixa aí seu comentário sobre esse mês maravilhoso. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora do nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos e vivemos os nossos carismas. E todos os domingos a gente tem a grande graça de experimentar aqui na sua rede Shalom de Rádios, também no YouTube, o nosso grupo de oração. Sempre com um grupo de oração diferente vindo da RCC, de qualquer lugar dessa arquidiocese. Que maravilha, que grande bênção. E hoje nós temos aqui 2 irmãos especiais representando um grupo de oração que eu já vou pedir para eles se apresentarem. Eles vão falar que grupo é esse, onde é que fica. Quem são vocês que estão aqui conosco? Boa noite. Nós somos do grupo Guerreiros do Senhor. Nós nos encontramos às sextas-feiras na Capela São Francisco do Henrique Jorge, às 19h30. E estamos aqui, pela graça do Senhor, na providência do coração divino. Muito bem. Como é seu nome? Faltou o principal. O meu nome é Andréia. Muito bem. Boa noite a todos. Meu nome é Diego e eu sirvo também no grupo, né? Tocando e cantando também. Muito bem. Andréia, Diego, Guerreiros do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus? Sim. E a gente vai desejar esse momento de paz, a paz do Senhor no nosso coração, a paz do Senhor no nosso irmão. Você que está em casa também, coloque-se diante de Deus, desejando essa paz, a paz do seu coração, para a sua família, para quem está do seu lado. E quero tirar a paz. Quero te dar a paz, Senhor, do meu Senhor, com muito amor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor. Vejo manifestar o poder da criação. Nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço, toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz
Consolador. Na Trindade somos irmãos toda vez que eu te abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. E essa paz do Senhor, que quando Ele vem, Ele diz: esteja conosco a minha paz no seu coração, no meio de vós. Essa paz do Senhor também traz a alegria de conhecer Jesus, a alegria de estar com Ele no nosso coração, de ver Ele com a nossa vida. A alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E nesse amor a gente agradece, a gente louva pelo que Deus é, simplesmente pelo que Ele é. Ele é amor, Ele é misericórdia. Ele tem esse coração tão grande que nos chama, nos abraça, que assim, por misericórdia infinita, veio, por misericórdia infinita, olha para nós e olha, quando você olha no olhar de Deus, de Jesus, você sente essa misericórdia, porque só quem é alcançado por esse coração sabe sentir, sabe discernir, sabe dizer assim: realmente, Senhor, eu te amo. Diga como Pedro, como foi falado aqui antes no começo, né? Lá na palavra diz que Pedro, quando negou, Jesus olhou para ele, Jesus fitou. E quando ele olhou, Pedro sentiu aquela misericórdia, sentiu aquele pesar, porque
quê? Porque ele sentiu amor. Ele sentiu amor naquele olhar que Jesus lançou para ele, naquele momento que ele falou. Então, essa dor e também essa misericórdia que a gente sente ao mesmo tempo, que o Espírito Santo, ele vem nos ajudar a entender, vem nos ajudar a louvar e engrandecer esse Deus do jeito que ele é, porque ele é o grande eu sou, ele é, simplesmente. Então a gente louva e agradece a Deus. Quero louvar e agradecer. Quero louvar e agradecer, porque você, Senhor, mostrou minha vida. Agora eu sei o quanto eu amo, o quanto eu preciso de você. Quero louvar e agradecer, porque você, Senhor, mostrou minha vida. Agora eu sei o quanto eu amo, o quanto eu preciso de você. Seguir seu andar por toda a vida. Eu quero sentir seu calor, seu amor, pulsando em meu ser, fazendo em mim maravilhas. Seguir seu andar por toda a vida. Eu quero sentir seu calor, seu amor, pulsando em meu ser, fazendo em mim maravilhas. Quero louvar e agradecer, porque você, Senhor, mostrou minha vida. Agora eu sei o quanto eu amo, o quanto eu preciso de você. Agora eu sei o quanto eu amo, o quanto eu preciso de você. E agora a gente vai fazer esse momento de oração pela nossa pregadora, para que ela possa trazer a palavra do Senhor para nós, para que ela possa nesse momento ser usada como instrumento da graça de Deus. E nós pedimos: venha Espírito Santo, vem sobre a Marluz, para que ela possa nessa noite ser usada por ti, transmitir aquilo que tu desejas falar aos nossos corações. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos meditar um pouco a palavra de Deus. Você que está nos assistindo, está nos acompanhando pelo YouTube, convido você a abrir sua palavra em Mateus 9, a partir do 9. E antes de nós lermos, eu queria que você meditasse, refletisse aí, enquanto eu vou lendo, uma pergunta. O que você acha que deve ser primeiro? O sacrifício, as leis, as normas, ou o amor e a misericórdia? Eu vou lendo e você vai refletindo essa pergunta aí no seu coração, tá certo? Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe Jesus: segue-me. O homem levantou-se e seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus, claro, disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe: não são os que estão bem que precisam de médicos, mas sim os doentes.
Ide e aprendei o que significa estas palavras. Eu quero a misericórdia e não sacrifício. Palavra da salvação. Glória. Glória a vós, Senhor. Quando a gente fala, né, a gente colocou essa pergunta. Primeiro, sacrifício, a lei ou o amor e a misericórdia? Quando Jesus ele vai nos falar isso, esse versículo que ele diz, quero misericórdia e não sacrifício, uma palavra que ele já está repetindo de Oséias, né? Oséias 6:6. Quer dizer, uma palavra que supõe que os fariseus já conheciam. Não era uma novidade para eles. Eles sabiam que Deus prefere o amor, que Deus prega a misericórdia primeiro. Não é que Jesus está dizendo aqui que não é para a gente cumprir a lei. Não é que Jesus está dizendo que o sacrifício não precisa ser feito. Não é isso. Mas Jesus está querendo que a gente entenda algo que é primordial, que é o primeiro e principal. Né? Primeiro, porque tudo começa com isso. Principal, porque a gente tem que estar lembrando sempre. Vai ter que viver isso sempre, até o último dia da nossa vida. Eu não posso esquecer isso. Que Deus é a misericórdia. Então, Jesus ele vai falar isso para esses homens, nos passando assim já a ideia de que toda a palavra de Deus é amor. Toda a palavra. Às vezes a gente tem aquela ideia de que Jesus trouxe o amor no Evangelho e o Antigo Testamento era um outro Deus, né? O Deus que vinga, um Deus diferente do Deus de Jesus, né? Assim é, não existe isso. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus é amor. Então, quando Jesus coloca isso para eles, porque eles se espantam, né? Eles ficam admirados com esse ato de Jesus em chamar Mateus, um publicano, quer dizer, Mateus, um judeu, que era funcionário público do Império Romano, que tirava dinheiro dos judeus, do povo de Deus, para manter o Império Romano, quer dizer, acima de tudo, além de tudo, porque a palavra não diz que ele roubava, mas em geral os publicanos roubavam, eles tiravam além do Império Romano deles também, como até hoje se faz, né? O pessoal que trabalha na coleta de impostos. Mas o fato é que a palavra não fala se ele roubava ou não, mas com certeza ele era de uma extrema má fama, no sentido de que ele era um traidor, um judeu que tira dinheiro do seu próprio povo para sustentar aquele que oprime o povo. Então, esse homem não era amado pelas pessoas, ele não era amado pela família, ele não era bem quisto por ninguém, a sociedade não o tinha, como a gente vê quando a gente vê lá em Zaqueu, que era a mesma profissão de Mateus. O fato é que quando Jesus olha para ele, falávamos desde o instante de Pedro, né? Quando Jesus olhou para Pedro, mas André falava agora, mas Jesus olhou para ele e chamou. Ele escolheu, a gente falava no início, não era Éder, nesse sentido de por que ele nos escolheu? O que ele viu em nós? Né? Ele vê algo que eu não vejo, nem eu vejo em mim, não vi em mim. Né? Com certeza quem está nos escutando, mas ele chamou e ele foi. E ele fala isso, né? Eu não quero sacrifício, eu não quero que vocês façam tantas coisas para mim se vocês não se amam. Se vocês não fazem essa experiência com o amor de Deus, porque a misericórdia começa com a experiência. Não tem como eu praticar a misericórdia, praticar o amor, se eu nunca tive a experiência com esse amor, com essa misericórdia. O Papa Francisco tem uma frase, né, que foi muito famosa, que ele transforma a palavra misericórdia no verbo, né? Uma vez misericordiados, misericordiemos, né? Quer dizer, eu experimentei a misericórdia de Deus. Quando eu experimento, eu entendo, é como se tudo dentro de mim mudasse. Eu começo a ter outros olhos para as pessoas. E quando eu falo isso, eu lembro como se fosse hoje do dia que eu fui para um grupo de oração pela primeira vez, ao convite de umas pessoas que eu tinha conhecido um dia antes, que participavam de um grupo. Nesse tempo, na minha juventude, faz 35 anos, 1990, né? Quase no finzinho do ano. E aí, vindo de uma vida totalmente errada, do mundo total, né? E dentro de um tempo difícil também, de depressão e de
de desejo de não querer mais viver, de sentido da vida. E eu conheci esses jovens, e quando eles me levavam para o grupo deles, eles foram me pegar na minha casa, né? E para levar para o grupo deles, era uma comunidade de jovens. E quando eu lembro que quando eu ia no carro com eles, eu ia pensando assim, para onde que eles estão me levando? Era no meu bairro, né? Eu moro no Montese. Ainda moro até hoje no Montese. E por onde eles estão me levando? Eu tenho certeza, eu dizia dentro de mim, era um combate, era uma luta, né? Eu já sentia um desejo, porque eu já tinha sentido esse desejo no dia anterior, quando eu os conheci. Mas eu sentia que era como se aquele que me aprisionava, né? Que é o inimigo de Deus, não queria que eu fosse. E eu ficava me debatendo. Eu tenho certeza que nesse lugar nada vai acontecer na minha vida, nada. E quando eu cheguei lá, eu me perdi dos meus amigos, fiquei sozinha, aquele mundo de gente. Mas naquele encontro, naquele dia, naquele grupo de oração, eu fui batizada no Espírito Santo. Eu fiz um encontro com a misericórdia. Eu descobri que eu era amada por Deus. Eu nem sabia que Deus existia. E de repente eu estava entendendo que Ele me amava, que Ele deu a vida por mim ali. Tudo foi ali, naquele encontro. É claro que ao longo dos anos a gente descobre muitas outras coisas e vai sendo curado ao longo do tempo. Mas o meu encontro com a misericórdia foi naquele dia. Naquele dia eu fui misericordiada. Como disse Paulo Francisco. Eu fiz um encontro com o amor dele. Eu sabia, Marlúcia velha morreu ali. Ela não ia mais comigo. E eu digo para vocês, meus irmãos, você que está nos escutando, faz 35 anos isso. Eu não me lembro de nenhum dia da minha vida ter sentido saudade do passado, do antes desse dia, desse encontro maravilhoso que mudou a vida. Eu não me lembro de nenhum dia ter pensado nas cebolas do Egito, nenhum dia. Foi muita luta, claro, como todo mundo. É muita luta, a gente cai, levanta, mas não desiste, porque essa experiência, esse olhar que ele deu a Mateus, que ele deu a Pedro, deu todo esse povo que ele encontrou aqui na palavra, que ele dá com tantos, a gente sabe que ele fez conosco também. Então, nesse instante, meus irmãos, eu queria pedir, assim, você que está nos escutando, nós vamos cantar uma música agora. E nessa música eu queria que você, se você puder, feche seus olhos, né? Se você puder, coloque a mão no seu coração, como nós falávamos aqui agora, é o centro da decisão. Mas também talvez você pense assim, talvez você já seja engajado, já viva uma experiência de trabalho, de coisas de Deus, e de repente está sentindo que precisa receber esse abraço, receber esse olhar de Deus para você. E essa noite Deus escolheu para isso, para que você seja tocado. Então, sinta-se agora, sinta o amor de Deus na sua vida. Sinta que Jesus está olhando para vocês. Ele diz: eu acredito em você, eu confio em você e eu quero você. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que é aqui. Amar-te mais que os mais queridos. Te ama mais do que todos. Amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Que aos mais queridos, amar-te, Coração com toda a nossa vida, só por ti. no seu coração diga: minhas forças, Senhor, Com minhas forças, com minha alma, meu coração
mais e mais eu quero experimentar, Senhor. Mais e mais todo dia, todos os dias da minha vida, Senhor. E dar a vida só por ti. Ora em línguas agora, vamos orar em línguas um instante, intercedendo por todas as pessoas que estão nos escutando agora. Todas as pessoas que nesse instante talvez estejam tão amarguradas. Pessoas que por acaso nos encontraram no YouTube, por acaso encontraram esse programa, pararam, Deus quis que você parasse. E nesse instante Ele quer dizer para você como você é amada por Ele, como talvez você se sinta tão rejeitado, cansado. Esse tempo que é o tempo do coração de Jesus, onde Ele quer que nós descansemos nele, que nós repousemos nele. Receba agora a força do Espírito Santo na sua vida. Receba agora a força do amor de Deus. Esse amor que acalma, esse amor que transforma, esse amor que dá decisão, esse amor que nos dá uma frente, esse amor que nos tira da morte, nos tira do cansaço, de toda depressão espiritual, depressão humana também. Pensa agora, receba agora a força do amor de Deus na tua vida, a força do sangue de Jesus na tua vida. Só sem dar a visualização de uma moça que está acompanhando o programa e está afastada do seu grupo de oração. Você saiu ferida do grupo de oração, magoada. Mas nesse momento que a Marluce falava do amor de Deus por ti, você sentiu seu coração aquecer. Amém. E o desejo muito grande de voltar ao seu grupo de oração. Volte, minha irmã. O Senhor te espera no seu grupo de oração. O Senhor também revela pessoas que já há muito tempo eles esqueceram desse amor. É como se as ocupações são tantas ocupações com as coisas de Deus, ocupações da igreja, do seu grupo. Você se ocupa tanto com as coisas, se preocupa exageradamente com tantas coisas, que você vai se cansando, e você parou aqui para nos escutar. Você está cansada, e Deus quer dizer para você, para. Você precisa parar. Você precisa olhar para mim, você precisa lembrar como eu te amo. Sem o teu amor nada tem sentido, nem sem viver essa graça, nada nós passamos tem sentido. Com minhas forças, com minhas forças, força do meu coração, Senhor. de todo o coração. Eu quero decidir por ti e viver o teu amor, Senhor. Viver verdadeiramente esse amor, Senhor. Em todas as circunstâncias, em todas as situações. Todas as situações eu quero viver esse amor, Senhor. Eu quero confiar, eu quero acreditar. Eu quero me abraçar contigo, eu quero estar contigo, Senhor. E dar a vida só por ti. Amar-te, Amar-te, Senhor. amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado.
De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô para quem está acompanhando o nosso programa. E eu já quero abraçar você que está acompanhando a nossa rede Shalom de rádios. Também aí no seu carro, na sua casa, em qualquer lugar que você esteja, na nossa Shalom FM. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu carinho. Tem gente que acompanha o dia inteiro a programação dessa rádio maravilhosa. Deus abençoe sua vida, sua missão. Com certeza já é um abençoado por estar sempre bebendo desta graça, né, desse carisma e de tantos outros que a gente vê passar por aqui. Então, muito obrigado. Muito obrigado você também que acompanha através dos aplicativos, né? Radiosnet, tudoradio.com. Então, a Shalom vai em qualquer lugar, né? Porque aí não é só a sintonia, né? É a sintonia, é os aplicativos, é a internet. Em qualquer lugar do mundo você consegue acompanhar a nossa sintonia. Muito obrigado você também que acompanha através do YouTube. Muito obrigado por você se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua curtida. Muito obrigado por você compartilhar também o nosso programa lá no seu grupo da família, no grupo de oração, lá no Zap, em qualquer lugar. Manda lá pra galera acompanhar também este nosso programa, rezar com a gente nesse finalzinho de noite de domingo, dia do Senhor, como a gente já disse, para começar bem a semana, animado já. Inclusive vamos já falar de Santo Antônio, né? Vai ter uma musiquinha aí já, um Naldo José para você balançar o esqueleto, para não dormir agora, porque ainda tem muita coisa boa nesse programa. Não é isso, Lili? Tem alô para mandar? Ou se tem. Primeiro, Padre Pedro, né? Padre Pedro, aquele abraço do tamanho do padre. Para minha coordenadora do grupo de oração, Valéria Araújo, meus irmãos do grupo, meu filho Gabriel, minha futura nora Fernanda. Teve mais gente que pediu, mas eu esqueci, não anotei, prometo anotar da próxima vez. Quero mandar um abraço muito especial, Paulinho, presidente da RCC Fortaleza, para Rosângela, para todos os irmãos. E também um abraço especial para minha prima Ana Paula, que nos acompanha do Rio de Janeiro. Ana Paula, deixa o seu like aí e o comentário, tá? Muito bem, muito bem. Tem alô para mandar? Alô para Montese? Tem, para toda a paróquia Nossa Senhora de Nazaré, todo o grupo de oração Raiz de Deus, né? Toda a renovação carismática de Fortaleza todo, né? Todo mundo assim, a gente é uma grande família, todo mundo se conhece, se ama e é assim maravilhoso. Então um beijão para todo mundo, tá certo? Hoje é aniversário da minha irmã, né? E que é ministra de cura, a Merilane Cordolino, né? Também minha irmã tá aniversariando hoje. Um abração para ela. Não sei se ela tá acompanhando a gente, né? Mas eu pedi para acompanhar. Vamos mandar esse abraço aí para ela. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Lá no Montese é histórico para renovação, né? Nasceu lá, né? Quase lá, né? Muita coisa aconteceu por lá. Muito, porque o padre Batista, na época, foi pároco da nossa paróquia há muitos anos. Ele e o padre Caetano foram os dois padres, né, que trouxeram a renovação carismática para Fortaleza. Tudo nasceu por eles, né? Através deles, né, no empenho deles dentro de Fortaleza. E a partir daí, né, a renovação fez 50 anos, né, na renovação Fortaleza. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E do lado de cá, tem alô para mandar? Temos sim. Então, quero dar esse alôzão para os meus filhos, Daniel Lucas, Maria Raquel, minha mãezinha, Dona Regina Célia. E também para todo o grupo Guerreiros do Senhor e a Capela São Francisco. Gostaria muito nesse alô também convidar todos para o Seminário de Vida no Espírito Santo, que nós vamos fazer a partir do dia 19/6, a partir das 19h30 na capela, tá? A capela fica na rua Maceió, 281, no Henrique Jorge. Paga quanto para entrar? Nadíssima, só a graça de Deus e a sua presença. Muito bem, muito bem. Gostaria de mandar um alô para minha família, para minha esposa Ana Kátia, meus 2 filhos, o Guilherme e a Giovana. Também quero mandar também um abraço também para os meus colegas lá do Ministério de Música, né? Que estamos naquela batalha, né? Durante esses tempos, né? E também quero mandar um abraço para a galera do grupo de oração, né? Que eu participo, Guerreiros do Senhor. Muito, muito bem, muito bem, muito bem. A gente vai comentar juntos as notícias, por isso que a gente vai de música. Já já a gente volta.
Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de ficar por dentro de tudo que acontece na Renovação Carismática Católica de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil inteiro, por que não, né? Fique por dentro. Fique por dentro. Então não podemos começar esse momento do Fique por Dentro se não falando do momento histórico que aconteceu na manhã do sábado, dia 30 de maio, né? Na semana passada, quando o Papa Leão XIV recebeu no Vaticano participantes do encontro promovido pelo CARES, né? O encontro internacional promovido pelo CARES em preparação para o jubileu da Renovação Carismática Católica que acontece em 2027. Entre os participantes estavam membros do Conselho Nacional, como o nosso presidente Klaus Nilman, a secretária-geral Dayana e a coordenadora do Ministério de Oração por Cura e Libertação, Luciana. Então, muita gente boa estava lá e nós aqui estávamos representados por essas pessoas, né? Em sua primeira audiência, dirigida à RCC, obviamente do mundo inteiro e toda a corrente de graças, desde o início de seu pontificado, Leão XIV destacou os elementos fundamentais da experiência espiritual vivida pelo movimento, que é o batismo no Espírito Santo, a oração de louvor, a palavra de Deus, a comunhão e a caridade. Ao longo de sua reflexão, o pontífice recordou que a renovação espiritual deve conduzir os cristãos ao anúncio corajoso do Evangelho e ao testemunho de Cristo. Diz ele, entre aspas, coloquem-se ao serviço das vossas dioceses e paróquias, oferecendo a vossa experiência e métodos de evangelização. Sigam fielmente a orientação dos vossos sacerdotes, exortou o Santo Padre, acrescentando ainda o convite à harmonia e à cooperação e à humildade no exercício dos carismas. Ao saudar os participantes, o Papa recordou o reconhecimento que a RCC recebeu ao longo dos pontificados anteriores. Citou São Paulo VI, que definiu a renovação espiritual como uma necessidade para um mundo secularizado. Recordou também São João Paulo II, que encorajou os membros da RCC a testemunharem o Evangelho. Bento XVI destacou a atualidade dos carismas na vida da Igreja, além do Papa Francisco, que frequentemente definiu a renovação como uma corrente de graças para toda a Igreja. Ao abordar o batismo no Espírito Santo, o pontífice afirmou que a experiência pessoal com o Espírito conduz a uma consciência profunda de amor a Deus, ou do amor de Deus. A partir dessa experiência do Espírito Santo, surge o desejo interior de ser testemunhas e arautos do seu amor, afirmou o Papa. Segundo ele, é dessa vivência que nasce o impulso missionário, levando os cristãos a anunciar a esperança do Cristo. Ao refletir sobre a oração de louvor, Leão XIV destacou uma das contribuições mais características da renovação para a vida da Igreja, a adoração e o louvor, tão característicos dos seus encontros, são aspectos essenciais da oração cristã. E vocês ajudaram a redescobri-los e a trazê-los de volta ao primeiro plano nos últimos anos, afirmou ele. O Papa recordou que a experiência do Espírito Santo conduz a uma relação mais espontânea, sincera e profunda com Deus. O Santo Padre concluiu sua reflexão recordando as inúmeras iniciativas de assistência, de promoção humana, sugeridas a partir da RCC no mundo inteiro. Muitas obras de caridade, segundo ele, para com os necessitados, tanto em espírito como em corpo, surgiram na Renovação Carismática Católica. Convido-vos a manter vivo este amor pelos pobres, que revela a verdadeira face de Deus, afirmou ele. De fato, um marco na história da RCC e de toda a Igreja. Começamos muito bem os festejos dos 60 anos da RCC. Vida longa aos carismáticos. E por falar em 60 anos,
tem um ENF aí que vai ser especial de 60 anos da RCC no mundo inteiro e também 25 anos do próprio evento. O ENF, Encontro Nacional de Formação, acontece de 20 a 24 de janeiro em Aparecida, São Paulo. Um encontro histórico de celebração, e a Arquidiocese de Fortaleza está organizando sua caravana. Já já a gente fala um pouquinho dessa caravana, porque eu quero ouvir aqui Lili, representando o Conselho Arquidiocesano. Qual a importância dessas palavras do Santo Padre para nós, né? Essas exortações, inclusive, e motivações para continuar, né? Eu acho que mexe até na ferida aqui da Lili, né? Porque ela vem da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres. E aí o Papa vem exortar que a gente precisa continuar nesse caminho de ter uma atenção especial aos pobres e também de testemunhar esse batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele nos faz viver o amor. Viver o amor. E o amor, nesse relacionamento profundo com o Senhor, ele transborda para o irmão. E nós temos realmente que olhar para o irmão e ver nele o outro Cristo, ver nele Jesus. Sobretudo aqueles que mais necessitam, aqueles que estão nas periferias, né? Como dizia o Papa Francisco. E nós precisamos ter esse olhar. E isso é vivenciar o batismo no Espírito Santo. Quando a Marlúcia trazia, né? Que viveu esse momento, foi batizada no Espírito. A partir daí ela passa a ter um relacionamento de amor com o Senhor e com os irmãos. Então, é o fundamento que nos leva a viver essas exortações que o Papa nos faz. O amor. Mas eu gosto muito assim, de ouvir o transcurso, né, da história dos papas já citando a renovação. Porque por muito tempo havia essa incompreensão do que era a renovação. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar, a mãe de uma amiga perguntou, ela era da igreja, e ela perguntou, a sua amiga é de qual pastoral? Eu disse, sou do movimento da Renovação Carismática Católica. E ela faz o quê? Eu disse, olha, eu estou servindo no Ministério de Pregação. E o que é isso? Aí, há 12 anos atrás. E aí, um profundo desconhecimento do que era o movimento. Hoje a gente tem essa consciência, as pessoas nos veem dentro da paróquia como um movimento eclesial. Somos igreja. Somos igreja. E isso foi atestado no decorrer da história pelos sumos pontífices. É do Espírito, vem de Deus, é graça que se derrama. E nós somos instrumentos imperfeitos na mão daquele que é perfeito. Verdade. E Marlúcia, o Papa fala que a gente tem que estar em unidade com as paróquias, né? Ele fala até da necessidade de estarmos em obediência com os nossos sacerdotes, né? Não só acompanhar, mas obedecer e estar ali junto. E obviamente, como a Lili colocou, muita coisa já mudou, né? O Raiz de Deus, inclusive, se reúne numa capela, né? Lá, não é igreja. Né? Numa capela, tem muitos grupos de oração que sonham, projetam em ter uma sede, né? Qual é a importância de estar assim, tão pertinho da própria paróquia, Marlúcia? É importante, eu sei que não tem como não dizer que é mais difícil. É muito melhor. O meu grupo tem 35 anos. E nós sempre tivemos casa, nós deixamos de ter casa agora na pandemia. Né? E fomos para a igreja muito bem recebidos. O padre sempre nos apoiou. Nós vivemos numa paróquia maravilhosa, né? E lá a gente tem todo o apoio, é maravilhoso. E a gente gosta de trabalhar com os padres, a gente gosta de ajudar, estar em todos os eventos, vai estar todo mundo construindo o tapete de Corpus Christi. É assim, tudo que precisa nós estamos lá, é bom demais. E os padres, eles percebem isso, né? É bom quando a gente tem um padre que percebe isso, na verdade. Percebe como a renovação é importante, como nós pregávamos aqui. É tão maravilhoso quando um padre entende que as pessoas têm sede de Deus e que Deus suscitou a renovação carismática no mundo para matar essa sede.
para ajudar. Não é que seja o único movimento que faz isso, mas por conta dessa espiritualidade da renovação. Essa questão do querigma, essa questão do batismo do Espírito Santo, tudo isso faz com que a renovação ela chega mais perto das pessoas. Mas a gente sabe que tem muito padre que não entende isso, né? Ainda tem muita resistência. Dentro do Ceará, quando a gente viaja muito, a gente vê muitas situações difíceis. Aqui em Fortaleza, eu nem sei se tem muito, né? Já teve muito, né? Nos anos 70, 80, a gente vê muita história dos nossos irmãos, né? Contando casos assim, mas a gente sabe que a graça será quando houver essa unidade verdadeira, né? Da igreja hierárquica, né? Os nossos sacerdotes e o movimento. Esse entendimento, essa harmonia, de ninguém quer ser melhor do que o outro, ninguém quer ser melhor do que ninguém. Não são os carismas que nos fazem melhores. O carisma é um trabalho para a igreja, é algo que Deus quer que a gente utilize para ajudar o sacerdote. Como sacerdote, quando o sacerdote entende isso, e aquele povo também tem humildade, né, para chegar junto e dizer, conte com a gente, padre, é um espetáculo. Mas aquela paróquia só ganha, né? Só ganha, é maravilha demais. Mas a gente sabe que nem todas as realidades são assim, né? Sim. São tão boas assim. Ainda está um tempo ainda de tanto aprendizado do nosso lado, né? Eu não vou dizer que o problema são os sacerdotes. Não vou também dizer que não são eles somente, né? A gente sabe que tem, mas são dois lados, né? Que Deus, o Espírito Santo está trabalhando para que aconteça essa graça da unidade. É verdade. Inclusive, testemunhando isso, eu digo que eu já escutei um sacerdote que tinha essas barreiras, porque de onde ele vinha, ele tinha muitos problemas, né? E aí, obviamente, leva para onde ele chega. E aí, até que o grupo consiga tirar todo aquele problema que ele vem trazendo, precisa de não só oração, mas muita prática. Muita cura e muita prática, Éder, eu acompanhei quando era conselheiro da região o grupo de oração Anunciadores da Paz, e eles traziam um histórico, né, dentro da paróquia de o padre não entender bem. Na realidade, ele não rejeitava, ele não entendia bem como era a questão do movimento, mas o grupo de oração estava ali a todo momento disponível, obedecendo, seguindo ali rigorosamente aquilo que o padre colocava, né, para a paróquia. E eu testemunhei o dia do aniversário do grupo de oração, em que o padre fez um elogio. Ele elogiou, aliás, 3 vezes, né, dizendo que agradecia ao grupo de oração por eles serem aquela graça dentro da paróquia. Então, assim, é uma conquista, é se abrir para o Espírito Santo, né, os dois lados. E o Espírito Santo, ele é o espírito de unidade, né? Então, a gente precisa confiar e deixar o Espírito Santo trabalhar, né? O padre não gosta da renovação. Então, a gente tem que rezar para que o Espírito Santo toque o coração do padre e pedir ao Espírito Santo que nos convença daquilo que, de repente, nós estejamos fazendo que não é agradável, né? E confiar, vai dar certo. Você falava da paciência, né? Paciência, confiar, oração, clamor pelo Espírito, obediência que gera frutos. Vai dar certo. E a renovação, a gente sabe que não tem mais volta, né? Ela nasceu, por que ela nasceu logo depois do Concílio Vaticano II? Porque Deus projetou tudo. Em toda a preparação vaticana, aliás, lá desde Helena Guerra, né? No século XIX. Quer dizer, tudo foi uma preparação. Então, a renovação carismática não é uma brincadeira, não é um oba-oba. A renovação carismática é o movimento do coração de Deus. Deus trouxe a renovação para o mundo, como eu vejo quase unânime todos os papas, né? Dizer, porque foi realmente para levar força para a igreja, para levar força, para trazer a igreja de volta para Deus, para a igreja, para a juventude. Hoje eu fico imaginando o mundo hoje, do jeito que ele está hoje, se não tivesse acontecido o Concílio Vaticano II. Eu fico imaginando.
Você consegue imaginar? Eu acho que alguém que está nos escutando, se você souber um pouquinho da história, antes do Vaticano II, e tem gente que tem assim uma aversão, né? O Concílio Vaticano II, acho que essas pessoas, elas vivem, não sei nem qual planeta que elas vivem. Porque eu fico olhando o mundo que a gente vive, com a juventude que a gente vive. A renovação tem dificuldade de alcançar. A igreja hoje, viva do jeito que ela tem dificuldade de alcançar essas pessoas. Eu imagino antes, sem toda aquela ação pastoral antes, que não existia antes do Concílio Vaticano. Pensemos nisso, né? É verdade. E eu penso no mesmo caminho, no sentido de que o quão é lindo e quão é rico a nossa igreja, o próprio é o Espírito Santo que direciona, né? E é padre após padre. Quanto o Papa Francisco fez, por exemplo, em relação a trazer até as pessoas para a igreja. Olha, um olhar, até das pessoas que não gostam da igreja, que não fazem parte, tiveram um olhar carinhoso para o Papa Francisco, né? Por causa das ações práticas dele, né? E o quanto a igreja tem essa capacidade de se abrir, inclusive ao novo. Você pega, por exemplo, o Papa Leão falando sobre a inteligência artificial, né, na carta para comunicações, para o dia das comunicações. Então, a igreja ela não só está viva como ação espiritual, mas ela também está viva como sociedade, ela está atenta. O Papa está lá falando com quem está em guerra, está dialogando, está se colocando, se posicionando contra determinados ditadores, né? Então a igreja está lá tentando combater também aquilo que faz mal ao povo, aos pobres, né? Está defendendo aquelas pessoas que estão perdendo vidas, né? Então a igreja ela está viva de verdade, né? A gente sente o Espírito Santo soprar, inclusive no acolhimento, né? Quando ele fala, né? Os papas falam sobre diversos assuntos que são questionados por muitas pessoas, inclusive casais de segunda união, toda essa questão, quanto a igreja prega esse acolhimento, e a gente comenta aqui de vez em quando, né, Lili? E isso é muito rico e isso é muito belo, né? A gente vê o quanto o Espírito Santo trabalha no coração da igreja e qual é a necessidade de a igreja evoluir ao passar do tempo também, porque as pessoas também mudam, né? Os tempos mudaram, o contexto das pessoas mudou, né? E a igreja avança, né? Isso é muito, muito legal. Tem um livro que chama Nome de Deus é Misericórdia, que eu recomendo aí para os ouvintes e para os internautas, que o livro se trata de uma entrevista com o Papa Francisco. E ele falando justamente desse tema, da misericórdia, do acolhimento, né, dessa importância de olharmos para as pessoas e não ver o pecado, ver a pessoa, ver aquilo que Deus vê, ele vê o coração, né? Então, eu recomendo essa leitura para todos. Eu sempre costumava, né? Hoje em dia está menos, mas eu costumava questionar os coordenadores de grupo de oração, pelos quais eu passei, os coordenadores pelos quais eu passei, eu questionava como é que esse acolhimento, como é que vai ser? E aí eu ouvia sempre a mesma resposta: é o Espírito Santo que vai orquestrar isso. Né, a gente já ouviu. E uma outra coisa que você falou que eu achei interessante, que me veio à memória, a profecia, como ela está presente na nossa igreja. Papa Francisco falava que nós precisávamos evangelizar através das mídias, né? Através das mídias digitais. Eu me lembro muito disso, que eu ficava batendo na cabeça do povo: olha, tem que usar a internet, tem que usar as redes e tal. E aí ele dizia isso antes da pandemia. O que foi que aconteceu? Veio a pandemia, a gente tinha que usar. Ou seja, ele teve uma palavra profética para os anos que se seguiram. Então, assim, a nossa igreja ela é riquíssima. A gente só precisa olhar, estar dentro, viver, ser igreja. É verdade. Eu queria só lembrar uma coisa assim do Papa Francisco. A gente sabe também que o Papa Francisco, nós estamos falando de misericórdia, né? Vai ser o tema todo para o mês de junho, mas o Papa Francisco ele foi muito incompreendido, exatamente por conta desse discurso dele, né, de muita misericórdia, né, talvez por não entendimento, né, assim como se ele estivesse tirando a conversão,
né? Importante é ter misericórdia, não importa se a pessoa vai se converter. E a gente sabe que não é assim, o ponto não é esse, né? Não é esse. A misericórdia é só o primeiro passo, né? O passo do encontro, como nós pregávamos agora, né? O que vai acontecer depois, né? As decisões, as mudanças de vida é algo que é consequente, né? A esse apelo dele. E essa visão é uma visão profética, realmente. Mas realmente, às vezes, é se preparar também para a incompreensão. Como muitas vezes ele não foi compreendido, né? Mas só quem faz experiência com esse misericordiado, né? Que a gente falou, né? E que a gente percebe realmente que o primeiro e o principal sempre será a misericórdia, que tanto ele nos ensinou, né? E ele tanto apoiou a renovação, né? Eu acho que foi o Papa que mais... Sim. Né? E ele era de vida, ele era carismático. Sim, né? teve experiência na renovação carismática católica. Sim. Gente, para finalizar, nosso bloco tá grandioso. Congresso Arquidiocesano, tá? Inscrições liberadíssimas. Então, fique por dentro lá, busque seu coordenador, busque nas redes sociais, no nosso Instagram lá, o link tá na bio. Então procure saber como você faz para participar. Lembrando para você colocar na agenda, não marcar outra coisa, dias 11 e 12 de julho, no Montese, né? Lá no ginásio poliesportivo Padre Félice, ali ao lado da igreja de Nazaré, bem pertinho. Então vai ter congressinho também para as crianças, então não deixe de participar, não deixe de levar o grupo de oração por inteiro para esse congresso. Já já a gente volta. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. Agora é hora de acalmar o nosso coração, com histórias que fazem bem a nossa alma, que dão exemplos para nós, né? A gente falava aqui, o Papa falava desse dar testemunho, e tem muita gente que dá testemunho de vida, né? Tanto nos nossos grupos, como também na história da igreja. E a gente vai agora para a vida dos santos. Hoje com a nossa querida irmã Marlúcia. A vida dos santos. Hoje com a nossa irmã Marlúcia. Hoje nós vamos falar de Santo Antônio. Né? Todo mundo ama Santo Antônio. Santo Antônio talvez seja o santo mais popular do mundo, sabia? Porque não é só no Brasil, né? Ele veio... já veio nas caravelas, né? Por os portugueses que trouxeram a devoção, principalmente por essa devoção junina foi herança dos portugueses. Mas Santo Antônio é um santo que maravilhoso, assim, franciscano, né? Nem sempre foi franciscano. Ele nasceu em Portugal, em Lisboa, no ano de 1195. E ele foi contemporâneo de São Francisco. E nasceu de uma família muito rica, né, em Lisboa, uma família nobre, né, e ele, com 15 anos, entrou para a Ordem dos Agustianos, né, Santo Agostinho. E tinha uma sede muito grande por estudos, por conhecimento. E o nome de batismo dele era Fernando, né, e um dia ele conheceu um grupo de missionários franciscanos e esse grupo estava passando por Lisboa e iam para Marrocos. Eles iam fazer missões em Marrocos. E Marrocos era uma terra de muçulmanos, né? Então eles eram prováveis mártires, né? E na verdade foram todos mortos no Marrocos. Por conta desse acontecimento, Antônio ele se apaixonou pelos franciscanos, esse desejo de missão, né? E entrou na ordem franciscana com 25 anos para exatamente ir para Marrocos, né? Era o projeto dele, evangelizar o povo, né, de lá. Então ele vai, mas tudo que é de Deus, Deus é quem, quando você é totalmente de Deus, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus vai dirigindo tudo.
não era o desejo de Deus isso para ele, né? Ser mártir no Marrocos, né? Num povo do meio dos muçulmanos, não. Lá ele fica muito doente, uma doença muito grave, e por conta disso ele volta, né? E nessa volta, ele voltando para Portugal, né? Mas acontece uma tempestade, o navio encalha na Sicília, na Itália, né? E quando ele fica encalhado na Sicília, fica na Itália, ele resolve visitar Francisco em Assis, né? E vai em Assis, Francisco ainda coordenava os serviços, tudo, né? E ali ele teve o grande prazer de conhecer o seu fundador, né? São Francisco. E aí, a partir daí, a história é muito longa, né? Uma história de ele foi professor, foi muitas coisas no meio franciscano, mas a graça maior que Deus deu a ele foi a graça da pregação. Ele se tornou um grande pregador, né? Um homem que arrebatava pessoas na pregação. E as pregações dele todas, não só as pregações, mas nas pregações aconteciam muitos milagres. Muitos milagres. Eram acompanhadas de milagres, como a palavra diz, né? Os sinais se acompanharão, Jesus diz, né? Em Marcos 16, os sinais se acompanharão aqueles que creem, né? Pois Antônio, ele era assim, muitos milagres. Ele fez muitos milagres em vida. Tem até aquela história dos peixes, né? Teve um momento lá que as pessoas foram proibidas de escutá-lo. Então, ele diz, então os peixes me escutarão. E os peixes começaram a pular no rio, né? E ele pregando para os peixes. E todo mundo, quando viu aquele milagre... Mas isso são histórias contadas dele, mas é porque ele tinha realmente essa graça. Um dia... Antônio, ele é conhecido como santo casamenteiro, né? Popularmente, né? Principalmente dentro das festas juninas, é até uma coisa não muito católica, né? Apesar de que é uma festa católica, nascida da Igreja Católica, como o Éder falava no início, mas ela é muito animada por conta dessa ida para o lado de casamento e tudo. Mas Antônio, na verdade, ele pregava para casais. Ele tinha uma preocupação muito grande com os matrimônios, principalmente porque ele viveu num tempo onde os matrimônios eram arranjados, né? Ninguém casava por amor. Então ele pregava isso, a necessidade de se amarem, do casal se amar, de se respeitar, né? De não haver adultério. E ele pregava contra o adultério. Ele era um homem muito íntegro nesse sentido moral, né? Então ele ajudava os casais, as mulheres que não tinham dotes, né? As noivas, ele conseguia os dotes, conseguia doações. E porque era necessária essa questão do dote, né? Na época tinha que ter dinheiro, tinha que ter um enxoval, era muito gasto. E ele fazia todo esse trabalho para que os casais ficassem juntos. Quer dizer, na verdade, ele foi um grande conselheiro, se fosse usar no tempo de hoje, né? Um grande conselheiro para os casais, né? Ele não arranjava casamento, né? Ele organizava, né? Ele santificava o sacramento do matrimônio, né? Que coisa linda. Antônio morreu jovem, com 36 anos, a caminho de Pádua, foi onde ele viveu uma grande parte da vida dele, foi em Pádua, na Itália, por isso que ele é conhecido como Santo Antônio de Pádua, né? E como ele é de Portugal, Lisboa, Santo Antônio de Lisboa, mas ele morreu em Pádua, pertinho de Pádua, e o corpo dele, o corpo nas relíquias, né? Principalmente a língua, que é incorrupta, né? A língua dele tá lá expostas, né, assim, para visitação dos fiéis. Milhões de pessoas visitam todo ano a Catedral de Santo Antônio na cidade de Pádua, na Itália, né? Então, Santo Antônio, ele é assim esse exemplo de grande pregador, né, e de milagres. E ele foi canonizado 11 meses após a sua morte, né? Foi a canonização mais rápida da história da igreja, porque ele já operava tantos milagres em vida, e a multidão de milagres, depois que ele morreu, nesses 11 meses, era assim uma coisa que não tinha, não precisava de muito tempo, né? Então, ele foi canonizado com apenas 11 meses de falecimento, né? E nós queremos hoje, né, pedir a graça a Santo Antônio, né, que olhe, principalmente, se a gente for escolher hoje, pelos casais, né? Por tantos casais, tantos casamentos hoje que estão assim,
por um triz, né? Como a gente diz, assim, desgastado, cansados, né? O estresse da família, do dia a dia, a falta de respeito, tudo isso que a gente quer pedir a intercessão desse grande e milagroso Santo Antônio por todos, né? Todos os casais, os noivos, né? Deus assim abençoe pela intercessão de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora da nossa mãe querida. É hora de devoção. Devoção à bem-aventurada. Hoje com nossa irmã querida, Liliane. Obrigada, Éder. Meus irmãos, hoje a nossa devoção é ao Imaculado Coração de Maria. Imaculado Coração de Maria, que foi revelado em Portugal aos pastorinhos, em Fátima, no dia 13 de junho de 1917. Então, dia 13 de junho, dia do Imaculado Coração de Maria. Vamos iniciar pelo Imaculado, né? Por que Imaculado? Nossa Senhora, ela foi preservada do pecado desde toda a eternidade. Ela foi sonhada no coração de Deus para ser a mãe de Jesus. E por isso ela precisava ser preservada do pecado. Ela recebeu essa graça especial que nenhuma outra mulher recebeu. Então ela é imaculada. Não tem a mácula, a mancha do pecado. Assim sendo, também o seu coração é imaculado. Em várias passagens, em algumas passagens da Bíblia, não são várias, né? São poucas passagens, mas a gente vai ler que Nossa Senhora guardava tudo em seu coração, meditava aquelas palavras em seu coração. Então, ela, como sendo a Virgem do Silêncio, não era um silêncio apático, era um silêncio orante. Tudo ela trazia para o coração. Mas lá na aparição, em 13 de junho de 1917, ela aparece a Lúcia, Francisca e Jacinta, os 3 pastorinhos, e ela diz a Lúcia, que ainda eram crianças, né? Ela diz o seguinte: Nossa Senhora, ele, Jesus, quer estabelecer no mundo a devoção do meu imaculado coração. Depois que eles ouviram essas palavras, eles viram Nossa Senhora com o coração na mão, e o coração estava cercado de espinhos. As 3 crianças, então, elas compreenderam que aquele era o coração imaculado da Santíssima Virgem, e aqueles espinhos representavam as ofensas que eram causadas pelos pecados da humanidade, e que esses pecados eles precisavam de reparação. Na aparição seguinte, que foi no dia 13 de julho, Nossa Senhora concedeu às 3 crianças uma experiência sobrenatural. 3 crianças viram o inferno. Isso mesmo, meus irmãos, o inferno. Viram os demônios, viram as almas que estavam condenadas ao inferno, que gritavam e gemiam de dor e desespero. O inferno existe. O inferno existe. Inclusive, essa é uma das heresias da nossa atualidade. Dizer que o inferno é aqui na Terra. Não. Existe o inferno após a morte. Lute pela sua salvação, que já foi garantida. Mas voltando aqui à devoção ao Imaculado Coração de Maria. Eles viram, então, essas imagens do inferno, viam as almas, e depois dessa visão que era assustadora, imagine 3 crianças, Nossa Senhora disse aos pastorinhos: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Mas Nossa Senhora não revelou como é que seria essa reparação. Disse que voltaria para pedir, e iria aparecer novamente, para pedir essa devoção reparadora. E aí, 7 anos depois, em 10 de dezembro de 1995,
na Espanha, a Santíssima Virgem revelou à irmã Lúcia, que na época fazia o postulantado, a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados, né? Primeiro sábado de cada mês, dos 5 primeiros meses. Mas essa revelação é apenas 2 anos mais tarde, em 1927, que chegou ao conhecimento, porque o confessor da irmã Lúcia assim ordenou. E aí Nossa Senhora disse o que para ela, né, com relação à reparação? Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todo momento me cravam, com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vede me consolar. Dize a todos aqueles que durante os 5 primeiros meses, no primeiro sábado, confessarem-se, receberem a Sagrada Eucaristia, rezarem 1/3 e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. A estes eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. É lindo como Nossa Senhora aparece sempre nos momentos de muita necessidade e sempre nos conduzindo a uma forma de alcançarmos a salvação que vem de Jesus. Então, a memória ao Imaculado Coração de Maria é comemorada no sábado seguinte à solenidade do Sagrado Coração de Jesus e celebrada na sexta-feira após Corpus Christi. Mas essa devoção, ela é remota desde o início da igreja, já vem nas Sagradas Escrituras, onde já se vinha falando do coração de Nossa Senhora, que ela conservava as palavras no coração, que ela meditava, que ela guardava todas as coisas no coração. E essa semente que vinha da palavra de Deus já ecoava no coração dos discípulos. E isso levou à doutrina dos santos padres, dos primeiros padres. Foi então crescendo entre os teólogos e nós temos como grandes devotos do Imaculado Coração de Maria e também do Sagrado Coração de Jesus, São Bernardo, Santa Gertrudes, Santa Brígida, São Bernardino de Sena e São João Eudes. São João Eudes, ele foi o maior apóstolo da devoção ao coração de Maria. Em 1648, São João Eudes obteve do bispo, né, da França a aprovação da celebração da festa ao Imaculado Coração de Maria. Por isso, meus irmãos, a principal missão da aparição de Nossa Senhora de Fátima é difundir, uma das principais missões é difundir essa devoção ao Sagrado Coração de Maria. E na medida que nós vamos caminhando, como a Marluce vai dizendo, no tempo, nos acontecimentos presentes, nós precisamos ser essas testemunhas de conversão, testemunhas de penitência e oração. No mundo que diz que nós não precisamos nos penitenciar, precisamos sim. Precisamos reparar os nossos pecados e em desagravo também aos pecados cometidos no mundo inteiro pela salvação das almas. Então eu vou pedir a você que nesse momento coloque a sua mão sobre o seu coração e nesse momento possa sentir a presença de Nossa Senhora. Ela que oferece a você o seu coração imaculado, que muitas vezes é blasfemado, que muitas vezes é mal julgado, mas que você possa sentir essa presença e sentir esse coração imaculado que é todo o amor. Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora vem ao teu socorro. Você pode estar passando por uma grande provação nesse momento. Você pode ter batido em todas as portas e não ter conseguido ajuda.
não ter conseguido solução para a dificuldade que você está enfrentando. Mas eu te convido nessa hora a ter a coragem de consagrar a tua vida, a tua família, o teu trabalho ao Imaculado Coração de Maria. Porque ela nos faz também uma promessa. Ao final, o meu Imaculado Coração triunfará. Que nós possamos, então, louvar a Nossa Senhora. Tem uma canção muito antiga que diz o seguinte, que o nome de Maria seja bem louvado, porque quando o nome de Maria é louvado, o inferno treme. Então vamos louvar o nome de Nossa Senhora. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo, sempre está. Das minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo, sempre está. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. De volta com o programa Renovação em Movimento, mas já chegando ao final do nosso programa de hoje. Que pena! É verdade, é verdade. Mas domingo que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente com mais alegria, e ainda no mês de junho. Eu espero que o próximo grupo me traga aqui uma pamonha, traga aqui, enche essa mesa aqui. Canjica. Eita, já pensou? Fazer o arraiá da RCC aqui no programa? Não sei, né? Quem sabe? Vem aí São Pedro, vem aí São João, né? Mas a certeza que eu tenho é que vai ser uma nova bênção, né? Vão ser outros grupos que vão estar aqui nesse mês de junho celebrando conosco essa grande graça, essa grande bênção. Então Deus abençoe sua vida, sua missão, testemunhemos, como diz o nosso Papa, que a gente possa ir para águas mais profundas sempre. Tchau, tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau. A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da renovação carismática católica.